single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Olá, querido amigo, tudo bem com você? Estamos aqui para inaugurar nossa nova série Biólogo na Prática. E hoje eu trouxe uma grande amiga, maravilhosa, profissional maravilhosa, que é a Andressa Fraga, que vai contar um pouquinho, né, da história dela desde a vida acadêmica até a sua vida profissional mesmo depois de formada. Então, essa nossa série ela é importante para você que está aí em dúvida, né, do que o profissional biólogo faz, como é que ele trabalha, para aquela pessoa que está querendo entrar, né, dentro na faculdade, e até mesmo para aquela que já está na faculdade e se sente um pouco perdido, né, em qual área pretende atuar, tá certo? Então, vou iniciar aqui. Andressa, muito obrigada pela sua presença aqui nessa nossa série, tá? Obrigada por você ter aceito e estar aqui contribuindo com a sua experiência, com a sua vida profissional. Então, seja bem-vinda, se apresente aí, conte um pouquinho sobre você, para que todos possam conhecer. Tá ótimo, obrigada, Fátima, pelo convite. É um prazer poder contribuir, né, de alguma forma. E me formei, fiz a graduação na Universidade Estadual do Ceará, né? Tive o prazer de conviver com a Fátima, de conhecê-la na época da graduação. Verdade. Não éramos do mesmo semestre, mas realizamos algumas atividades juntas, em função também de um programa de educação tutorial que a gente fez parte. Então, minha formação é na Universidade Estadual do Ceará, mas atualmente eu estou na fase de conclusão do mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Tá naquele período, assim, bem intenso, né? E a outra chamando a pessoa para dialogar sobre a vida, e a pessoa não está escrevendo a dissertação, mas vai dar certo. Vai ter que dar certo. Então, Andressa, conta um pouquinho pra gente como foi, assim, o teu percurso, como foi para você escolher o curso de Ciências Biológicas. Eu sei que você fez licenciatura, né? Era isso, realmente você sabia quando entrou, eu sei o que é licenciatura, eu vou fazer licenciatura. Como foi esse movimento e como foi o seu percurso dentro da graduação? Então, a opção por Ciências Biológicas foi por gostar, né? Por ter uma paixão específica pelos animais silvestres. Então, eu busquei a biologia na tentativa mesmo de trabalhar com esses animais, de ter experiência com eles e poder contribuir na conservação, né, ambiental. E entrei na UES, sim, sabendo, né, fui no site, olhei no site da UFC, olhei o site da UES, vi que na UFC já é separado, né, bacharelado é uma grade, licenciatura é uma outra grade, porém, na época da minha graduação, na UES é licenciatura plena. Então, assim, a gente saía da graduação com a carga horária completa, tanto para atuar na parte de docência, como para a gente poder se registrar no conselho, né, de biologia e poder exercer atividades em consultoria, por exemplo. Então, quando eu entrei, eu já sabia que era licenciatura plena e a docência, para mim, também é algo que me atrai, é algo que eu gosto, porém, minha trajetória na graduação e na área de atuação do trabalho não fez com que eu tivesse experiência ainda em sala de aula. Quem sabe, pretendo. É isso aí, a gente sabe que o nosso curso ele é bem amplo, né? A gente atua em várias áreas e com certeza você pode atuar muito bem, tendo em vista a sua formação, o seu conhecimento. Muito bem. E o seu percurso aí dentro, né, do curso em si, quais foram as experiências, estágio, como foi? Então, logo que eu entrei na biologia, eu cheguei a ir para um laboratório de fisiologia, né, pude acompanhar um pouco do trabalho de uma mestranda, e apesar de achar interessante, mas não era bem o que eu queria, né, como a gente brinca, um biólogo de bancada. As pesquisas são importantíssimas e necessárias, mas não era algo que estava me realizando no momento. E aí, nessa mesma época, teve a seleção para o programa de educação tutorial, né, para o PET. Então, entrei no PET e lá eu pude ir direcionando melhor, né, o que eu queria, porque eu queria. A gente fazia várias atividades, dentre elas tinha a organização de eventos, de palestras, e eu sempre puxava um pouquinho, vamos chamar fulano que trabalha com animal silvestre. Sempre né? puxando Então, pra sardinha.
Você vai direcionando de alguma forma. E eu acho que é bem isso, que enquanto estudante de graduação a gente deve buscar. Esperar, né, que a gente já tenha definido, eu quero especificamente isso aqui dentro da biologia e seguir. Se você tem essa certeza, ótimo. Mas aproveite a graduação para experimentar, sabe? Para ver o que você gosta, o que você não gosta. Então, muitas vezes, só na prática a gente vai ter essa consciência. É verdade. Então, é muito amplo, né? A nossa profissão faz com que a gente tenha uma visão geral na graduação, e para isso existem as especializações, a pós-graduação, para a gente ir afunilando. E na graduação, eu busquei sempre essa área, estagiei no zoológico, né, municipal. Na mesma época do PET, eu também participei do GES, que é o Grupo de Estudo de Animais Selvagens, que tem lá na UES, que ele é, digamos, dirigido, né, gerido pelos alunos da medicina veterinária, porém é um grupo de estudo em que quem tiver interesse está convidadíssimo para participar. Então eu participava do grupo, e dentro do grupo também pude ter um pouco dessa noção de manejo da parte clínica, apesar de não ser a minha área de atuação, né, não sou veterinária, e pude conhecer outras pessoas, participei também de eventos, pude conhecer diversos profissionais que, assim, são fantásticos. Foi uma experiência muito gratificante ter feito parte do PET, do GES, e com os estágios eu pude ter um pouco de experiência, né, ainda na graduação. Então, esse estágio no zoológico foi fundamental para a minha formação, sem sombra de dúvidas. Então, especificamente, tu se direcionou mais para a área de monitoramento, a questão do manejo, né? Sim, além do estágio do zoológico, eu fiz um estágio também no aeroporto. Então, que era com controle de fauna, né? E a gente fazia essa parte mesmo, acompanhava os trabalhos na parte de monitoramento, né, de avistamento de fauna, para tentar prevenir acidentes, né, viários em função de algum animal na pista. Então, isso acaba também ampliando para a gente ter essa noção de não só de atuação, mas também de plano de trabalho, de execução, de metodologia. As metodologias são específicas para cada grupo. Então, se eu vou trabalhar com ave, a gente tem uma metodologia específica para amostrar esse grupo de animal, para poder analisar esses dados. E foi bem isso. Na minha graduação, eu acabei focando nos silvestres e me considero muito feliz nessa escolha, porque realmente foi o que eu fiz durante a graduação. Muito bem. E depois da graduação, como foi, né? Terminei. E aí, como foi que tudo foi se desenvolvendo? E aí você termina e vem aquela pergunta, e agora, né? Vou trabalhar com o quê? E agora, Até José? porque, exatamente, você pensa que a área de silvestre acaba, para trabalho, é mais o que a gente considera não, que é definido como animal ex situ, né? São animais de cativeiro. E acabei esquecendo de algo muito importante para a minha formação também, que foi estágio em Canindé, no interior. Foi mesmo, verdade. Sim, e foi em função do PET, né? De um projeto que cada petiano precisava executar, e claro, meu projeto foi com animal silvestre. Sempre. E assim, foi uma experiência fantástica. Fiquei um tempo indo toda semana para o zoológico de Canindé, porque foi com enriquecimento ambiental com o leão de lá. Então, assim, pude acompanhar o trabalho da bióloga na época, que era a Alexandra Tassoni, maravilhosa, um profissional, assim, exemplar, extremamente dedicado e competente. Então, foi uma das bases para a minha formação. Então, assim, eu considero muito que a minha experiência com animais de cativeiro, ela veio do estágio, né? Então, assim, se o estudante, na época da graduação, ele não correr atrás de estágio, ele não buscar onde tem tal canto, tem no interior do estado, vá atrás, nem que seja um estágio de férias, sabe? Porque isso vai fazer parte da sua formação, você vai ver a rotina, vai acompanhar a rotina do profissional, vai ajudar na sua formação de uma maneira brilhante, assim como no Zoológico de Fortaleza, no Sargento Prata, que eu acompanhava os manejos, tinha a parte de educação ambiental, acompanhamento de grupos, via preparo de alimento na cozinha. Então, assim, eu tive a sorte, não só de poder ter experiência nesses locais, né,
como também de poder acompanhar profissionais excelentes, tanto em Canindé como em Fortaleza, né? Então foi assim maravilhoso. E aí, depois que eu me formei, fiquei pensando, e agora? Vamos lá, como é que vai ser isso? Acabei sendo chamada para trabalhar com consultoria. E aí era um monitoramento de fauna, e assim, a equipe, o veterinário eu já conhecia, tinha trabalhado com ele no zoológico, ele era o veterinário do zoológico, então já tinha essa afinidade, né? Já conhecia a equipe que eu ia trabalhar, e a gente fazia o monitoramento de fauna de um parque eólico. Fiquei poucos meses, porque já estava com aquela de, quero logo tentar um mestrado. Mas na época do mestrado acabou surgindo outra oportunidade com consultoria, agora para trabalhar em outra empresa com resgate de fauna. E aí eu brinco que acho que eu me considero muito bióloga de campo, né? E aí o campo falou mais alto, a prática ali, aquela dinâmica falou mais alto. E eu abri mão de fazer a seleção para o mestrado e fui trabalhar. E assim, sempre quis mesmo ter uma experiência profissional antes de ingressar na academia, né? Não fazer parte do meu plano terminar a graduação e já emendar o mestrado. E é muito interessante a gente frisar também, né, Andressa, que eu acho que depende muito, assim, do seu objetivo e do seu gosto pela coisa. Porque, assim, o mestrado, ele é muito importante, né, doutorado, enfim. Acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Porque a gente fala muito que o mestrado a gente está estudando, né, embora a gente trabalhe muito, a gente está estudando. Mas essa sua experiência no campo, né, mais assim, ligada à questão profissional, ela é muito a sua cara. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta e tem que esperar o momento para as coisas. Eu acho que tem momento para tudo nessa vida. É como apareceu o momento de você fazer o seu mestrado, né? Exatamente. E foi muito isso mesmo. O projeto de quando eu fui, né, e já fui na universidade na UFPB em João Pessoa, era uma outra proposta de projeto, era para trabalhar com a parte mesmo, provavelmente, de genética e tudo, análise de bicho de coleção. E aí acabei indo para campo para trabalhar com consultoria. E aí nessa empresa eu fiquei alguns anos. O resgate de fauna foi resgate de fauna, que a princípio choca um pouco, né? Porque resgate de fauna é em função de supressão vegetal. Então você vê desmatamento, tem muito bicho, felizmente, muito bicho a gente consegue resgatar, mas óbvio que os óbitos acontecem também. E no resgate de fauna, eu também acabei tendo experiência com outros grupos, né? Para identificação de animal. Então, principalmente répteis, que é o que a gente mais resgatou, que a gente mais viu, mas também aves e alguns mamíferos. Então, no resgate, além de você ter essa experiência de campo mesmo, responsabilidade no sentido de que você está ali exercendo um trabalho, você precisa se deslocar grandes distâncias, é cansativo. Tem toda a questão do esforço físico mesmo, mas, além disso, o trabalho em si em campo, fora dele, tem a questão de planilhamento de dados, de repasse para o escritório para poder ser feito o relatório. Uhum. No caso desse resgate, a gente enviava os animais que vinham a óbito para a coleção. Então, fixar animal. Então, foi uma experiência muito boa. E, terminado o resgate, eu fui para o escritório. E aí lá fiquei também alguns meses trabalhando com relatórios, né, de fauna, de monitoramento, e acompanhando alguns monitoramentos também em parque eólico para avifauna e morcegos. Então foi uma experiência também muito boa e eu me sentia muito segura em trabalhar nessa empresa por conhecer os profissionais que trabalhavam nela, por saber da questão ética, né, que eles priorizavam. Porque, sim, consultoria, as pessoas falam, né? Tem gente que brilha o olho. Consultor, né? Consultoria. É bem complicado, né? Consultoria. Mas é muito complicado. Não só por porque é você algo necessário, né, Andressa? Para o mundo que a gente vive, para, digamos assim, a cadeia produtiva na qual nós vivemos, há uma exigência econômica. Isso é fato. Né? Então, assim, eu preciso lidar com essa situação, mas eu preciso fazer o meu papel de bióloga corretamente e com que eu acredito, né? Com que eu
eu confio e luto dentro daquilo ali tudo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses preconceitos também, né? Dentro dessa área. E assim, é uma área que a área ambiental vem sofrendo, né? Nos últimos Demais. tempos. Está sendo, assim, realmente massacrada. A nossa biodiversidade vem sendo massacrada. A legislação está cada vez menos sendo cumprida, né? Então, a atuação em consultoria, que já era delicada, em função justamente porque eu estou ali em campo, sou contratada pelo empreendedor, o empreendedor quer que o empreendimento seja instalado, aconteça, porém, eu estou ali para avaliar a parte biológica, se for o caso, verificar se tem alguma espécie ameaçada ou não, e se tiver, eu tenho que repassar isso para o órgão ambiental. Isso tem que constar no relatório. E também tem a questão da própria metodologia. Não adianta simplesmente, o estudo foi feito, está aqui. Mas se a metodologia, a forma de amostragem, de acordo com o local, de acordo com o grupo a ser amostrado, não for uma metodologia que vá me dar respostas densas, né, válidas, eu estou fingindo que estou fazendo um estudo só para ter um produto, só para ter um relatório final, e aquele relatório ser encaminhado para análise do setor do órgão ambiental e, se aprovado, o empreendimento vai ser instalado, está tudo ok. Então, assim, é preciso não que a gente não precise ter ética em tudo que a gente faz, mas a área de consultoria é bem delicada em função disso. É uma responsabilidade grande e, assim, infelizmente, acontece muito de você não conseguir o trabalho porque você sabe que aquela metodologia que o empreendedor quer que seja executada não é a ideal. Não é o que vai realmente trazer a resposta devida. Mas eu acho que é muito melhor dormir com a consciência limpa, né? Mesmo sem o dinheiro no bolso, nesse sentido, já que não vai ser contratado, mas eu acho que a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita, né? Aquilo que a nossa profissão, ela nasceu para ser, né? A gente faz um juramento quando a gente se forma também, né? E a gente tem que defender isso. Exatamente. E assim, é bem isso. Os profissionais, hoje eu não trabalho com consultoria de fauna, né? Mas assim, os profissionais que atuam nessa área têm que segurar as pontas, sabe? Tem que seguir firme mesmo, porque senão eles vão estar ajudando a realizar um trabalho ruim e que pode, sim, causar danos mais sérios ainda para a biodiversidade. Então, é realmente uma responsabilidade. É preciso muita ética e união dos profissionais que trabalham nessa área, né? Para que a gente não destoe tanto. Como é que um profissional acha que essa metodologia aqui é válida e o outro está dizendo que não é? Então, lógico que tem N metodologias, mas a gente sabe quando ela está sendo empregada de uma forma correta ou não. E aí, nessa trajetória, né, de trabalho, eu tive essas experiências em consultoria e depois retornei para o zoológico. Um bom filho a casa torna, né? Sim. Voltei, né, para o Zoológico Sargento Prata e foi, assim, muito gratificante, porque foi realmente essa sensação, estou voltando para o zoológico. E há todo um preconceito também, a gente sabe, em relação ao zoológico, à manutenção de animais, então lógico, seria excelente se a gente não tivesse invadido tanto o espaço deles, que eles pudessem ter o hábitat deles preservado e eles estivessem lá. Porém, a gente sabe que isso é utópico, não faz parte da realidade. E sim, alguns animais precisam ser mantidos em cativeiro porque eles não têm condição de sobreviver mais em vida livre. Então, o mínimo que a gente, como sociedade, pode fazer é mantê-los da melhor forma, sabe? É garantir o bem-estar desses animais enquanto eles estiverem vivos. E os zoológicos, lógico, a gente tem zoológicos que tem todo um aparato, tem um recurso financeiro que garante, né, recintos bem mais modernos, amplos, sabe? Mas não é o fato do zoológico ser grande ou pequeno em termos mesmo de extensão de área que a gente vai poder dizer se o zoológico é bom ou ruim. Então, assim,
no retorno para o zoológico, já como bióloga, eu pude colocar em prática, né, o que eu vi durante os estágios que eu realizei. E apesar do Zoológico Sargento Prata, em termos de quantidade de espécies, né, de espécimes, não ser um zoológico grande, mas sim, sempre tem coisa para melhorar, com certeza. Mas a gente é um zoológico que busca, sim, trabalhar o enriquecimento ambiental, recintos enriquecidos, né, de acordo com a espécie que está naquele recinto, e, lógico, buscando sempre atender, no mínimo, a instrução normativa, né, que rege os zoológicos em termos de área para determinada espécie, área de descanso, área de fuga, se tem tanque, se não tem tanque. Então, tudo isso faz parte do bem-estar para aquelas espécies que estão mantidas no zoológico. E aí lá, além da função de bióloga, eu fiquei também com a parte responsável pela parte administrativa, né, de gestão de pessoas, gestão de funcionários. Então Que é foi mais um outra desafio. experiência também, né? Bem Sim, diferente, né, Andressa? porque acaba que você faz isso, né? E gestão, controle de material, então é aquele momento que... E atrelado a isso, eu também acompanhava a parte de alimentação, de preparo. Então, assim, era uma rotina super corrida, mas também muito boa, porque era trabalhando com os bichos que eu gosto de trabalhar. Então, foi muito bom, foi muito enriquecedora essa experiência no zoológico. E só que aí acabei chegando naquele momento de que, e aí? E esse mestrado? Uhum. Vai fazer? Não vai A fazer? pressão que não basta vir de você, né? Uma pressão que vem do externo também, né? Sim, sim. E aí também tem uma hora que eu fico, tô tendo a minha experiência profissional, mas chega uma hora que a gente precisa subir um degrau na nossa formação mesmo teórica, intelectual, enquanto acadêmico, né? E aí acabei tentando a seleção para o mestrado. É uma amiga que é veterinária, fez a seleção para o mestrado lá na UFPB, no programa de Ecologia e Monitoramento Ambiental. E aí me falou desse programa e acabei indo para um evento de saúde silvestre em São Paulo, no zoológico de lá, e conheci a professora a doutora Fabiana Rocha, que era a orientadora dela e acabou sendo a minha também, né? Conversei com ela sobre a possibilidade de ela orientar mais aluno, se era viável, falei da seleção, e aí ela aceitou, fiz a seleção, né, pro mestrado, passei, e aí, com dor no coração, saí do zoológico, Mas porque é impossível. tu ainda volta. Ai, menina, é uma loucura, né? Mas foi assim, a despedida foi, Ave Maria, um chororô Eu danado. acredito. Mas saí com um sentimento de dever cumprido mesmo, de gratidão pela vivência que eu tive e tudo. E aí fui para João Pessoa, né? O programa é em Rio Tinto, que é próximo a João Pessoa, né? E o meu laboratório, que é o laboratório de mamíferos, fica na UFPB de João Pessoa. Então, eu ia para Rio Tinto quando tinha as disciplinas e fiquei morando em João Pessoa mesmo. E aí, o up desse mestrado, né, foi porque eu consegui, quando você fala, as coisas têm um tempo, não era o tempo de fazer o mestrado lá atrás, e realmente, porque quando eu fiz a seleção, eu pude fazer parte de um projeto, projeto Jaguatirica, em função do doutorado do Henrique, né, que é da Exalc, e ele estuda jaguaticas numa área privada, numa fazenda lá em Miranda, no Pantanal Sul de Miranda, e trabalha especificamente com ecologia de jaguatirica. Em função do doutorado dele, acabou tendo desmembramento para o mestrado da Laísa, que foi com saúde de carnívoros, e aí acabei que eu entrando na seleção, pude fazer o meu projeto lá também, só que com câmeras trap, para poder estudar a comunidade de médios e grandes mamíferos que vivem naquele ambiente, né? Porque é um ambiente antropizado, né, alterado,
para agropecuária, porém chama muita atenção a quantidade de animal silvestre que a gente visualiza nessas áreas alteradas. A fazenda tem remanescentes naturais, mas assim, é muito comum você ver carnívoros como jaguatirica, como onça, andando nas lavouras de arroz, e animais ameaçados, como o cervo do Pantanal também, não tem como você estar passando nas estradas, né, dos quadros de arroz e não ver cervo do Pantanal. Então tem realmente uma riqueza de animal silvestre muito grande, mesmo nessa área alterada. E aí, passando no mestrado, né, eu fiz, junto com os meus orientadores, porque não é só a Fabiana, eu tenho como co-orientador o Dr. Pedro Estrela, que é da UFPB, né, chefe do Laboratório de Mamíferos, e como parceria também tive o professor Dr. Gustavo Oliveira, que é lá da UFMS. Então, fui para campo, passei 4 meses no Pantanal, né, 4 meses lá na fazenda, e foi, sim, uma outra realização, porque além de executar o meu projeto, né, com as instalações das câmeras, eu também pude acompanhar o campo da Laísa, que era com captura. Então, a gente capturava, eu acompanhava as capturas com ela, auxiliava, e ela capturou cachorro do mato e jaguatirica, para poder fazer coleta de amostra biológica, né, sangue, pele. Então, Vocês se ajudavam, né? estudou isso, ela estudou a saúde desses animais e a gente fazia o campo junta. O que é muito bacana, porque realmente ir para campo sozinho, além de não ser Nossa, é muito difícil. nada recomendável por questão de segurança, né? Mesmo a gente estando numa área privada, tinha essa facilidade. Por exemplo, não havia roubo de câmera. Quem trabalha em parques, por exemplo, muito em parques nacionais, unidades de conservação, ou em áreas que sejam vizinhas, muitas vezes coloca a câmera trap quando você vai revisar, a câmera foi roubada. Nossa. E isso não acontecia lá. Era área privada, né? Propriedade privada, isso não aconteceu de forma alguma. A gente não perdeu o equipamento em função de furto. Mas acidentes acontecem, tanto que eu lesionei o olho lá. Nossa. Então, assim, você sozinho em campo, tudo pode acontecer. Inclusive, você está aqui e um bicho aparecer, então a gente é sempre recomendável estar com gente acompanhando. E também pela questão mesmo de, a gente ficou 4 meses ilhadas, né, lá, direto. Fomos poucas vezes em Campo Grande, mas a gente ficou realmente vivenciando ali a fazenda e na rotina de campo, que é bem cansativa quando você fala, campo do Pantanal, a pessoa pensa que a gente está lá... De boa, né? Vamos curtir a natureza do Pantanal. Exatamente. Eu acho que vendo os bichos, não é assim. E é tanto que 2 vezes entrou jacaré na armadilha, a gente tinha que tirar. E teve, você está andando aqui na própria lavoura de arroz, mas tem cobra. Então, assim, a gente precisa ter o máximo de cautela possível, né? Mas foi, assim, excelente ter essa experiência também que o mestrado me proporcionou. E, lógico, além de acabar conhecendo outras pessoas, né, outros alunos também da pós-graduação que trabalham com outras coisas, e aí você acaba se inteirando, né, dos projetos também dos outros alunos e trocando experiência, conhecendo outros professores. A vida acadêmica, ela traz, sim, uma experiência e um engrandecimento profissional enormes. E agora eu estou na fase de conclusão, né? Naquela fase sofrida. Nem me fale, hein? Ave Maria, de você ler e correr atrás, escrever, e aí refaz, e essa análise aqui. E aí tem hora que não entende mais os dados, né? Os gráficos, mas no final dá tudo certo. É uma loucura. E nesse isolamento, então, está sendo um desafio muito maior, porque uma coisa é você ter a rotina de ficar indo para o laboratório, qualquer coisa, você corre ali na sala do orientador, mostra ali na hora, ele já dá um retorno. Outra coisa é você estar isolada dentro de casa, né, que já a dinâmica já é totalmente diferente. Com certeza. Mas vai dar certo. Uma nova adaptação. Muito bem, André. Que maravilha escutar você falar essa riqueza de experiências que você teve. Muito bom mesmo.
Eu queria, antes da gente finalizar, só que você dissesse assim, né, se você faria algo diferente, né, dentro do seu percurso, e se faria o quê, né? O que você indicaria para aquelas pessoas que estão querendo seguir essa mesma área, né, com a qual você está trabalhando? Qual a dica que você daria? Antes disso, Fátima, quando você falou essa área que você está trabalhando, ainda tem um porém, né? Eu entrei São na várias. fase de prorrogação do mestrado e acabei assumindo o emprego. Então, agora eu Eu estou trabalho trabalhando em com outra educação área. ambiental, exatamente, com educação ambiental, e é um novo desafio, porque é trabalhar diretamente com pessoas, mas no momento, né, a gente está com as atividades bem paradas, agora dando um outro direcionamento em função do isolamento, mas é isso, a gente vai assumindo aí os desafios da melhor forma possível para fazer o que for melhor mesmo, É isso né? mesmo. E sim, em relação ao que eu faria diferente, eu acho que eu sinto falta de ter corrido atrás de estágio fora do Ceará, Uhum. sabe? Acaba que na correria você assume responsabilidades e de repente a graduação passou, acabou e pronto. Então, assim, Assim, em relação à minha escolha de ter terminado a graduação e ter ido trabalhar, eu não me arrependo. O mestrado foi agora porque tinha que ser agora e tá tudo uhum. certo. Foi com algo que eu queria trabalhar, porque assim, às vezes a pessoa fica na ansiedade de terminar a graduação, não estou trabalhando, vou para o mestrado. É como Uhum. se a pós-graduação fosse uma opção do não estou fazendo nada, então vou para o Plano B, né? mestrado, né? Isso. E aí a pessoa acaba se inserindo num projeto que ela não se identifica e é penoso, sabe? É, É difícil. Fazer pesquisa é difícil. Tem hora que você quer jogar tudo para cima. Então, assim, precisa, eu acho que um retorno, uma compensação para os momentos de estresse é você, não, mas eu gosto é, de saber é sobre isso aqui, eu verdade. gosto de pesquisar isso daqui. Então, eu acho que é tentar não ter que os jovens, né, que estão aí, não Ansiedade, né, jovens, Grana? os graduandos não tenham essa ansiedade de terminar a graduação e ou já ter um emprego certo, apesar da cobrança ser grande, Uhum. ou partir para uma pós-graduação por simplesmente não ter outra opção, Uhum. sabe? Busquem, aproveite essa graduação para experimentar o máximo possível, para conhecer profissionais, para, se possível, fazer estágios os mais amplos possível e você ir se identificando e trilhando a sua formação para aquilo que você deseja executar. Lembrando que as coisas não são engessadas, que a gente Com pode, certeza. trabalhei 5 anos com isso, mas agora eu quero trabalhar com outra coisa. É, Vá, sabe, busque aquilo que lhe realiza. Lógico que a gente precisa garantir nossa subsistência, é. mas a gente também precisa buscar esse equilíbrio, né? Fazer o que a gente gosta e o que a gente acredita da melhor forma possível. Ai, que maravilha ouvir tudo isso. Obrigada, Andressa. Foi um grande Agradeço. prazer lhe ter aqui. Você não tem noção. Você sabe que você mora no meu coração. Não tô puxando sardinha, não, tá certo? A recíproca é verdadeira. Então, eu desejo para você todo o sucesso desse mundo, onde você estiver, que você consiga aí finalizar esse mestrado da forma mais linda possível. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Um grande beijo. Espero que todo mundo tenha gostado. E é isso, gente. Eu também. Força, sigamos na luta da melhor forma possível.